Hoje cedo vimos a primeira audiência no caso Coinbase SEC e isso foi absolutamente fascinante. Neste vídeo, quero abordar todos os destaques deste caso porque ele terá implicações enormes em toda a indústria de criptomoedas. Quero falar sobre como o XRP e o Ripple estiveram realmente envolvidos neste caso, o que acho que isso significa para o caso Ripple no longo prazo, e quem acho que vai ganhar, a Coinbase para a SEC. Houve muitos choques neste caso, quero detalhar todas as partes que você não quer perder. Porém, no final do vídeo, também quero falar sobre o que aconteceu com o mercado altista. No final de 2023, tudo parecia tão bom. O mercado de ações estava atingindo novos máximos, o Bitcoin e a criptomoeda estavam começando a estourar e agora parece que toda a alta estagnou. No final do vídeo, quero falar exatamente sobre o que está acontecendo que está causando isso e por que acho que ainda veremos um grande mercado altista em 2024. Fique atento até o final do vídeo para ver que, como sempre, você vai me apoiar muito neste canal. Se você gosta desses vídeos, reserve um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no meu canal, isso realmente vai me ajudar muito. Então, só para começar, a SEC basicamente tinha uma série de acusações diferentes contra a Coinbase, desde seus produtos de staking até os tokens listados, até como a Coinbase atua como corretora, bolsa e custodiante, tudo em um. Mas abordarei os principais argumentos deste vídeo e falarei sobre as coisas mais importantes. Em primeiro lugar, a SEC alegou que 13 tokens no caso Coinbase eram títulos. Essas criptomoedas são Solana Cardano, Polygon, Filecoin, The Sandbox, Axie Infinity, Chile número 39, S, Flow, ICP, Near, Voyager, Dash, Nexo. Então, essencialmente, a SEC pegou um punhado de tokens na bolsa da Coinbase e disse: ok, esses tokens são títulos. Agora, o que foi tão fascinante no argumento da SEC é que eles estavam claramente demonstrando muito medo em relação ao caso Ripple SEC. Uma das primeiras coisas que o advogado disse no caso foi que os tokens em si não são títulos. Isso contrasta fortemente com tudo o que eles disseram no caso Ripple SEC. No caso da Ripple SEC, a SEC estava dizendo claramente que o próprio token XRP era o título. Nesse caso, eles foram forçados a voltar atrás porque perceberam que havia uma enorme lacuna nesse argumento. O token em si nunca pode ser a segurança. Uma criptomoeda não é um título e a SEC foi forçada a admitir isso neste caso. Então, logo de cara, a SEC foi obviamente encurralada porque começou o caso Coinbase antes que o caso Ripple SEC terminasse. Então, eles começaram o caso dizendo que esses tokens eram títulos e instantaneamente tiveram que sair e voltar atrás nesse argumento e dizer: ok, espere, os próprios tokens são, na verdade, títulos. Agora, a SEC tentou alterar esse argumento e dizer: bem, a forma como são negociados os torna títulos. Portanto, mesmo que não sejam tecnicamente títulos, ainda são títulos. O juiz simplesmente não estava aceitando isso. E este foi o ponto mais importante que precisamos destacar aqui. A juíza neste caso nunca conseguiu entender a lógica da SEC. Para ela, isso simplesmente não fazia sentido. Ela deixou bem claro à SEC que não entende como os próprios tokens não podem ser títulos e porque a SEC está reivindicando que a Coinbase deveria registrá-los. Ela ouve a SEC dizendo: ei, os tokens em si não são títulos. E ela está sentada aí dizendo: então por que você está alegando no seu caso, certo, que esses tokens são títulos? Não fazia sentido para ela da mesma forma que não faz sentido para nós. Ela rapidamente percebeu que a SEC estava simplesmente inventando, da mesma forma que no caso Ripple SEC, esta é a primeira grande vitória do XRP. Mais uma vez, temos outro juiz pensando que não faz sentido chamar os próprios tokens de títulos, mas, mais importante, simplesmente incapaz de seguir a lógica da SEC. Porque durante todo o caso Ripple SEC, eu dizia constantemente que já estávamos há 2 anos nisso e que a SEC ainda não tem um argumento coerente. E o que estamos vendo é que eles estão iniciando o caso da Coinbase exatamente da mesma maneira. Esta é uma grande vitória, eu acho, para os tokens em si. Porque com base no que a juíza estava falando, não vejo nenhuma maneira de ela voltar e dizer que esses tokens são títulos. Então essa foi a primeira grande coisa.
A SEC, mais uma vez, não tem absolutamente nenhum argumento de que os próprios tokens sejam títulos. Agora, outra coisa sobre a qual precisamos conversar, e achei isso extremamente significativo, foi a Coinbase criticando a SEC por sua hipocrisia em relação ao Bitcoin. Essencialmente, a Coinbase chamou a SEC e disse: "Ei, juiz, por que você não pergunta à SEC o que eles acham do Bitcoin?" E a SEC veio e disse: achamos que a agência alegou que o Bitcoin não é um título. Então, obviamente, o juiz disse: "Ok, o que torna o Bitcoin diferente de qualquer outra coisa por aí?" A SEC não conseguiu responder a esta pergunta. Se você acompanha meu canal há algum tempo, sabe que essa é uma das coisas em que eu estava tão focado no caso RippleSec. Qual é a diferença entre Bitcoin, Ethereum e XRP? Por que Bitcoin e Ethereum não são títulos para SEC e XRP? Nunca houve uma resposta para esta pergunta porque não há resposta. São todas criptomoedas. Nenhum deles são títulos. Eles são apenas fichas. E esta é mais uma vez uma questão que a SEC não conseguiu responder. Eles não tinham ideia de por que o Bitcoin não era um título e esses outros tokens seriam. Eles se atrapalharam totalmente com essa questão. E acho que é a pergunta mais importante que ninguém consegue responder. A SEC cometeu um grande erro quando saiu e disse que o Bitcoin não é um título porque eles se apoiaram contra a parede e abriram a oportunidade para qualquer um perguntar: "Ok, qual é a diferença entre o Bitcoin e essa outra criptomoeda?" E eles nunca podem fornecer uma resposta válida. Esta foi, mais uma vez, outra grande perda para a SEC porque prova que a mesma lógica que eles criaram ao chamar o Bitcoin de não um valor mobiliário deveria se aplicar a outros tokens como o XRP. Como você pode ver muito rapidamente, a SEC estava perdendo muito rapidamente em algumas questões importantes neste caso. Isso terá enormes implicações para toda a indústria. Então, a próxima coisa que aprendemos, obviamente, e eu meio que falei sobre isso, é que se o Bitcoin não é um título, certo, então o XRP não é um título. A SEC nunca poderia fornecer qualquer lógica para realmente fechar essa lacuna. Além disso, houve algumas vitórias menores, incluindo algumas questões relacionadas ao staking. O juiz basicamente se manifestou e disse: "Não entendo o argumento da SEC sobre apostar em mim, não faz nenhum sentido." Ela disse em inglês simples que, para ela, apostar não parece de forma alguma uma segurança. Portanto, esta é apenas uma perda após perda crescente para a SEC. Agora, Jeremy Hogan realmente opinou sobre tudo isso e escreveu rapidamente seus pensamentos, e eu realmente concordo com ele. Para mim, parece óbvio que este juiz está a favor da Coinbase. Ao ouvi-la falar, ficou muito óbvio que ela não achava que a maioria das coisas que a Coinbase estava fazendo eram títulos. O outro ponto que ela deixou extremamente claro foi que, o Congresso ainda está tentando decidir o que fazer com esta indústria. Como é possível que o Congresso esteja a redigir regras e a SEC afirme que as regras são claras? Esse juiz entendeu e essa foi a coisa mais importante que preciso enfatizar. A maior questão que tivemos neste caso era se iríamos ou não contratar um juiz que iria apenas carimbar tudo o que a SEC estava dizendo, ou se iríamos contratar um juiz que realmente analisaria os fatos e descubra, quem está realmente aqui com base na lei. Este não é um juiz que vai carimbar o que a SEC diz e, em vez disso, vai aplicar a lei de valores mobiliários, como ela deve ser aplicada, e isso significa que os próprios tokens, certo, não serão títulos. Portanto, acho que a Coinbase provavelmente obterá uma grande vitória aqui contra a SEC. E embora este caso possa se arrastar por muito tempo, não há realmente nenhuma chance de a SEC vencer. Será exatamente da mesma maneira que o caso Ripple aconteceu. Vai haver muito FUD, muita gente inventando coisas que acham que vão acontecer, mas então vai dar certo que esse juiz é inteligente. Ela entende a nuance e vai entender que a SEC está lutando neste caso do ponto de vista do que eles querem que as leis sejam, e não do que elas realmente são. Mais uma vez, a SEC foi pega inventando tudo e não parece que eles tenham quaisquer argumentos válidos para explicar por que os tokens negociados na Coinbase deveriam ser títulos. Para mim,
Esta é uma grande vitória para a indústria de criptomoedas, e acho que será muito grande para o XRP daqui para frente, porque se a Coinbase dizimar a SEC neste caso, e nenhum dos 13 tokens for chamado de títulos em si, então não haverá absolutamente nenhuma maneira de a SEC ter qualquer sucesso na apelação no caso Ripple, e isso confirma ainda que o XRP nunca será um título. Essa foi a maior vitória que obtivemos no caso RippleSec, e parece que outros tribunais estão começando a confirmar o fato de que o juiz Torres acertou, XRP não é um título. A última coisa que quero falar é o que aconteceu com o mercado altista, e tenho certeza de que haverá mais coisas para analisar no caso da Coinbase nos próximos dias e semanas, mas essa foi realmente a nuance mais importante que eu poderia te dar. Mas voltando ao que aconteceu com o mercado altista, e a maior razão pela qual acho que o mercado altista agora está estagnado é por causa da inflação. Muitos dos principais meios de comunicação social estão a reportar números de inflação que são francamente antigos, mas de acordo com a verdadeira inflação, estamos atualmente a olhar para uma inflação que está na casa dos 2%. Esta é a meta do Fed, mas o problema com o Fed é que todos os seus dados estão atrasados. Então, se você observar esse grande aumento na inflação bem aqui, onde a inflação voltou a subir para 3%, é daí que o Fed está obtendo seus dados. No momento, eles não estão obtendo os dados atuais. A Truflation reporta os dados atuais, e o que vimos foi que recentemente houve uma queda massiva nos números da inflação. Neste momento, o mercado ainda está convencido de que a inflação vai voltar a subir, mas os dados em tempo real dizem-nos que a inflação está a desaparecer e a dirigir-se rapidamente para 1%. Se a inflação permanecer baixa como os dados nos dizem que acontecerá, o mercado irá recuperar o atraso e compreender que os aumentos das taxas desapareceram, os cortes nas taxas estão aqui e os ativos de risco como a criptomoeda e o mercado de ações têm de subir. Na minha opinião, tudo está posicionado para que as pessoas fiquem fora de jogo na chamada de inflação e para que este mercado altista esteja totalmente intacto para 2024. Espero que tenham gostado desta atualização. Eu sei que havia muito o que cobrir. Eu sei que provavelmente está um pouco exagerado, mas espero que vocês tenham gostado. Certifique-se de que se sim, você gostou e se inscreveu.